Aí sim, hein, meu amigo Rafael Melo já entrou. Seja bem-vindo, guerreiro. Vamos embora. Vai começar aí a nossa live. Olha ele aí chegando. Opa, amigão! Vou Essa tentar luz tirar aqui, esses. ó. Enquadramento. Aí é enquadramento. Tá me ouvindo? Tô, tá tranquilo. Ainda bem, meu amigo. Graças a Deus. Primeiramente, boa tarde, né? E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá aí sobrevivendo a essa quarentena, né, rapaz? Você tá onde? Você tá no Janga, é? Tô na terra do Sheik, Habib e Renan. Ô, rapaz, Janga, terra boa, terra boa. Me diga uma coisa aí, eu quero saber, antes de começar a nossa live, né, pra valer, eu quero saber o seguinte: se você era Nutella na adolescência ou se você era realmente maloqueiro no bom sentido, né? Quantas vezes Rafael Melo tomou um ali na Praia do Janga, tomou aquela skin gelada e depois deu um mergulho no mar? Me diga aí, quantas vezes? Não, na Praia do Janga não. Geralmente eu não E, ficava por aqui, né? Que quando eu era mais novo, ficava mais pro lado do Recife. Eu lhe acompanhava muito ali na época do amarelinho ali, né? ah, Lá eu sabia que você fazia isso. mas você não teve adolescência, você é muito fraco desse jeito. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Tô vendo aqui quem que tá entrando na nossa live, mandar um abraço aqui. Olha só, Romano mandou um grande Rafa. RC Goleiros, sempre com. RC Goleiros é mundial, né? Good after. Olha aí. Pois é, rapaz. E Migulha também. Migulha já foi seu atleta? Foi agora esse ano, né? Esse ano eu acho que Ah, 2018 também, acho que. Eu não lembro se ele estava em 2018. Sei que esse ano ele foi. entendi. Beleza. Rafael, vamos lá. A gente vai falar muito de futsal aqui. Caio, um abraço para Caio. Grande Matheus mandou aqui. Caio, um abraço. É o filho do baixinho, Caio. Grande Caio. Ninho Silva falando aqui, feras. Um abraço também para ele. Rafael, você atualmente, né, apesar dessa pandemia aí, você está treinando a equipe do Cometa lá da cidade de Rodeio, né, no Rio Grande do Sul, é isso? Isso aí. Assim, com a parada, né, com a pandemia, a gente não consegue dar seguimento aos treinos. A gente vê que algumas equipes de futsal ainda continuam, né, com seus treinamentos de forma online, né, é, por chamada de vídeo. Alguns eu também vejo que ainda continuaram com alguns atletas e fazem os treinamentos na academia ainda. Mas a equipe que eu tô mandou todos os atletas para casa, a comissão também, e a gente realmente segue parado. O preparador físico é que manda alguns treinos para os atletas e eles ficam tentando manter a forma, É. mas não é uma coisa que vem acontecendo, não. A gente está esperando realmente passar a pandemia ou ter uma data certa para reinício, né, de competição, para que a gente volte a trabalhar. Vai ser um pouquinho difícil a gente manter aqui a, a Eu seriedade, ia, eu, porque, eu ia te falar isso. Assim, dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo, o grande Fernando Romano, lá de São Paulo. Mas beleza? vão ter uns aí que vão entrar para trairá. Muita gente vai entrar para me Com trairá. certeza, Muita sempre gente. tem, sempre tem. Pois é, acho que daqui a pouco eu vou falar do meu cabelo, só 3 meses sem cortar o cabelo, a situação, né? Cara, eu tô gripado hoje. Hoje eu tô. Ó, coronavírus aí. Ó, Matheus é mais bonito, Silvio falou. Silvio é meu chefe, tá? Silvio tem razão, Ah, nisso aí tá. ele tem. Aliás, falando em beleza, o nome da cidade é Rodeio Bonito, né? Tem alguma coisa a ver a sua ida falar? Se acha que a diretoria buscou um técnico que também tivesse a ver com o nome da cidade? Pode ser, né? Pode ser que tenha procurado alguma coisa nesse sentido, né? Ainda bem. Rafael, eu quero começar pelo seguinte, cara. A minha proposta aqui da gente bater esse papo era de conversar com um técnico que tivesse muito conhecimento do futsal atual, entendeu? E que fosse aí da nova geração, mas não só por ser da nova geração, mas também pelo conhecimento, pelo que conquistou nesses últimos anos.
e acho que você era um nome muito bom, muito bem recomendado para essa nossa conversa. E a minha primeira pergunta para você, cara, é a seguinte. No futsal de hoje, você vê muita diferença nos treinamentos em relação a 10 anos atrás? 10 anos atrás, quando você, acredito que era atleta ainda, ou estava começando a buscar o conhecimento para se tornar professor. Então, você vê muita diferença nos treinamentos? Sim, sim, com certeza. Eu era atleta nessa época, né? Por incrível que pareça, tem um grupo de WhatsApp onde eu faço parte juntamente com alguns treinadores e Sim. algumas pessoas da área. E entre eles está o meu antigo treinador, Henrique Coelho, lá do Sesc. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo lá do Sesquinho que jogou comigo. E aí ele estava passando alguns vídeos de alguns jogos, e aí a gente vai começando a relembrar, né, de situações que a gente passou lá atrás, de treino, de jogos. A gente vê a diferença que ela existe, né, e muito se dá pela evolução tanto do futsal como do futebol de uma forma geral, né? A gente sabe que o futebol de campo termina sendo um espelho muito grande para o futsal, em muitos dos aspectos, principalmente em questões de treinamento. A parte física hoje, a gente vê que é totalmente diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás, né, quando a gente às vezes dava voltas ao redor ali do ginásio, do Sesc, né, do quarteirão. Hoje a gente tem um trabalho físico totalmente diferente do que a gente via antigamente. Da parte de prática, né, de treinamento tático, a gente também vê muita diferença. A gente antigamente tinha muitas jogadas marcadas, né? Hoje em dia a gente vê que os treinos tentam ser um pouco mais dinâmicos, com a participação de quase todos os atletas. Então a diferença é muito grande, basta olhar um pouquinho mais o jogo se tornou muito mais físico e de contato, né, do que era antigamente, né, quando a gente via um jogo um pouco mais parado, um pouco mais cadenciado. Eu já peguei um jogo com esse meio termo, né, essa busca, essa questão que os treinadores já buscavam implementar nos seus jogos, nos seus treinos, um pouco mais de intensidade, mas a gente via que era um jogo um pouco mais lento ainda. Entendi. Ô, Rafael, você tem 28 anos, não é isso? Isso. Você é um ano mais novo do que eu. Tudo bem, se a gente for. A gente está falando da idade da carteira de identidade, tá? Não é no registro aí da CBFS, da Federação Pernambucana, não. Mas tudo bem. Vamos lá. seguindo. Vê só. Cara, você acha que é mais fácil um treinador começar, sair do básico do futsal e ele começar a aprender o que é realmente um jogo de futsal, uma partida, um jogo em quadra, você trabalhando de uma forma assim, não ser aquela pelada, né? Vamos falar no popular. Sair do peladão, você acha que é mais difícil um treinador sair do peladão ou é mais difícil tu pegar um jogador, aquele craque de bola, mas que não sabe porcaria nenhuma de futsal e transformar aquele cara num jogador de futsal? O que é que você acha que é mais difícil? Cara, eu acho que a gente tem que entender primeiro, né, a individualidade de cada jogador. Muito se tem falado que a gente tem que treinar de tal forma, tem que fazer tal, tem que ter tal metodologia, mas eu não vou muito por essa não. Eu acho que a gente tem que entender os atletas e buscar extrair o melhor deles. Se não fosse os treinadores que passaram por Falcão, talvez Falcão não tivesse sido o que ele é e o que ele representa para a nossa modalidade, né? Então acho que seria interessante que a gente buscasse entender um pouco mais a individualidade de cada jogador, fizesse um esquema montado para que eles conseguissem dar o seu máximo ali e extrair deles o melhor, né? Muito se fala de jogar no 4-0, que muitos treinadores hoje em dia jogam no 4-0 e se tem muita qualidade no que se faz ali no 4-0, mas e se eu tiver um pivô de referência, como é que eu vou fazer ele jogar no 4-0 de repente? Né? Eu vou fazer ele perder sua característica melhor, que é jogar de costa para o gol? Eu acredito que não, eu acredito que é melhor potencializar a minha equipe, eu mudar um pouco mais o meu sistema, jogar no 3-1, porque eu não vou estar tirando a maior virtude dele, que teoricamente seria jogar de costas para o gol. Vou potencializar a minha equipe e fazer com que eu consiga extrair o máximo de cada atleta, né? Então eu acredito que eu preciso primeiro identificar quais as qualidades que meus atletas têm dentro do meu grupo e a partir daí, dentro do modelo e da forma de jogar que eu penso, começar a montar meus sistemas e minha forma de jogar. O
Lucas Fute 97 está dizendo aqui, ó, Rafa, fera. Você conhece o Um Lucas? abraço, Lucas. Esse é lá do Rio, treinador do Flamengo, da base do Flamengo. Alisson Roberto que eu conheço, eu lembro dele jogando no Náutico, Sim, foi meu atleta lá no sub-20, esporte também. foi teu atleta também no esporte, né? Vocês disputaram aquela Taça Brasil lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro? Não, ele não tava. Não, ele não Ele tava não lá. estava, né? Ele fez parte do primeiro semestre ali com a gente. Daqui a pouco a gente chega nessa parte aí da Taça Brasil, fala um pouquinho também das suas conquistas, né? Mas, Rafa, quando eu comecei aqui a live perguntando sobre o trabalho, né, do técnico de futsal hoje em dia, é porque eu lembro, cara, na minha época, coloque aí há 15 anos atrás, até 16 anos atrás, eu tive um treinador, Kilber Alves, cara que tinha uma qualidade absurda como técnico, um conhecimento também fantástico. O Kilber que foi até árbitro de futebol, árbitro profissional, e ele trabalhava... Comentarista, né? Foi comentarista. Mesmo, né? Isso mesmo, comentarista da Globo, é verdade. E o trabalho do Kilber, ele chamava atenção naquela época lá em Paulista, que era a escola que eu estudava, na Escola Menino Jesus. Nos jogos, o Kilber chamava muita atenção pela forma com que o time jogava, porque ali em Paulista era difícil você ver realmente um time jogando futsal. E mesmo assim eu vi muitas equipes que foram campeãs dos jogos, né, e não jogavam realmente o futsal. Mas o Kilber, ele tinha uma metodologia de trabalho, cara. Eu me lembro que a gente fazia... Eu era goleiro, né? Sou goleiro ainda, eu ainda agarro. Ainda sou meio enxerido nessa função. Mas eu lembro que em alguns trabalhos ele fazia o rodízio e o cara começava a trabalhar na quadra de defesa, aí toca no ar, toca no cara que está ali do lado oposto, toca e sai, aí faz o pivô, vem para a ala, enfim, fazia também outro trabalho que era o pisa, você ficava trocando de lado com o companheiro, pisando a bola para ele, tentando achar um espaço na quadra de defesa e você sair em contra-ataque. Eu te pergunto, hoje em dia, os técnicos modernos ainda trabalham dessa forma ou já tem uma metodologia totalmente diferente? Eu peguei um tempo onde a gente... Essa situação analítica aí de... Oi. Oi. A minha tá tranquila. Tá limpeza aí, Tabela? Tá legal? Beleza, vai. Enfim, eu peguei uma época onde essa situação analítica aí, a gente, basicamente, por conta de cursos e tudo, a gente meio que baniu, mas aí tem voltado um pouco mais a aprender de forma analítica, a aprender sem oposição. Eu acho que a gente não deve tirar isso dentro do processo. Falando também sobre essa questão que tu trouxe, né, que poucas equipes jogavam futsal, eu acredito que os sistemas, eles vêm para facilitar a vida do atleta, né? O treinador, ele traz o sistema para ser um facilitador, para que o atleta, dentro da sua característica individual, consiga potencializar e extrair o seu máximo. E aí, hoje, respondendo a tua pergunta, hoje em dia tem se questionado e se falado muito sobre essa questão, né, do analítico e do situacional. Hoje em dia eu acredito que é importante sim o analítico, ele faz parte sim do processo, claro que de uma parte um pouco menor, dependendo da categoria, né? Hoje a categoria que eu trabalho que é o adulto, dificilmente eu trabalho analítico, né, em situações bem particulares, com um tempo bem menor. Eu acredito muito mais no jogo situacional, mas eu acho importante sim, em algumas situações, trabalhar ele de forma, trabalhar sistemas ou saídas de pressões ou bola parada sem a oposição, porque fica mais fácil o entendimento, né? E aí depois tu vai colocando oposição aos poucos, porque os atletas vão ganhando confiança. Acredito que também tem que ser de forma gradativa, começar do mais fácil para depois ir para o mais difícil. Tu começa uma saída de pressão ou uma movimentação, como era na tua época com o rodízio, era basicamente sem oposição, né? E aí depois tu vai colocando 2 marcadores, 3 marcadores, porque a equipe vai ganhando confiança, vai conseguindo fazer mais tranquilamente essas situações que o treinador vai impondo. Eu acredito muito nessa forma de trabalhar e vejo também que muitos treinadores hoje em dia têm conseguido também fazer dessa forma, né? Acreditado também na questão do situacional, mas não deixando de lado o analítico, que é muito importante também para o processo de ensino-aprendizagem do atleta. Entendi. E você acha que aqui em Pernambuco, nesses últimos anos aí, nessa década,
futsal pernambucano, ele evoluiu no jogo dentro de quadra, porque questão de investimento, acho que de uns 3 anos para cá melhorou, né? Principalmente a categoria adulto, acho que vieram aí equipes com investimento. Eu lembro que em 2016 o Pernambucano foi praticamente de graça, né, o adulto. Eu acho que só o Náutico que tinha um investimento ali, uma folha salarial. Mas o jogo dentro de quadra, você acha que evoluiu, continua na mesma ou caiu um pouco? Eu acho que falando primeiramente dos treinadores, já faz um tempo já que Pernambuco tem uma gama muito boa de treinadores, né? Vários treinadores do nosso cenário aqui estadual, alguns já consolidados, outros despontando, alguns aparecendo agora recentemente com muitas qualidades, né? Agorinha quase aqui falou Moura, que é um treinador que eu joguei contra ele enquanto atleta, um cara que eu tenho um enorme respeito. Vejo que ultimamente ele tem participado de muitas lives, de muitos cursos. Isso é muito importante para o futsal, né? Ver treinadores mais antigos gostar dessa parte de novo, né? De estar aprendendo, de estar se reciclando, de estar também ensinando, né? Que é muito importante passar seu conhecimento. Esses caras têm muito conhecimento. Eu acredito que os nossos treinadores sempre fizeram um jogo de excelência aqui no estado, né? Já faz um tempo, desde a geração que eu peguei lá atrás, quando a gente tinha investimento, né? Onde tinham jogos com quadras cheias, e isso motivava às vezes até também atletas a continuarem na modalidade. Até hoje em dia, eu acredito que o jogo tem evoluído e os nossos treinadores não têm ficado para trás, fazendo com que o jogo em si de futsal em Pernambuco, apesar do não investimento, ainda continue sendo com uma excelente qualidade, principalmente as equipes que investem um pouquinho mais, pelo menos no material humano, em relação à comissão técnica, né? A gente vê equipes como Caruaru, Tamandaré, o próprio Sport, o Santa quando vem também, sempre vem muito bem no adulto, o Náutico também. Então são equipes que procuram investir um pouco mais na qualidade dos treinadores e têm conseguido os bons resultados. Não deixando de lado também equipes do interior, né? Que tem treinadores também de muita qualidade. Tem um treinador que sempre me vem à mente quando se fala no interior do estado. É difícil se falar de um ou de outro, mas é porque ele sempre pega equipes e faz equipes muito competitivas, que é o Joel. Se eu não me engano é de Daia, da cidade de Pedra, estava na equipe do Pedra Sub-17 agora, que foi campeão ano passado no Pernambucano. Marconi Moura Júnior, obrigado, professor. Manda um abraço aí para ele. É referência, uma das referências do estado, né? Olha, falando em referência, esse ainda não é referência, mas ele me chamou muita atenção há uns anos atrás. Acho que o nome dele era Tiago, técnico da equipe de Cabrobró, a galera que está participando aí da live pode me ajudar. Tiago, Fez acho que era um do Arco excelente Verde. Arco Verde. Eu acho Acho que que era foi um do cara Arco Verde, que era do Sesc. fez um excelente campeonato pernambucano, ele até ganhou uma premiação, acho que foi o Sub-20, entendeu? Que até na entrega lá o Renan deu o troféu dele para o Thiago, entendeu? Não, não, eu acho que era de Cabrobró, cara, eu acho que era da edição. Ah, sim, foi. Foi na edição que eles chegaram na final, depois chegaram novamente na final no ano seguinte também contra a gente, em 2018. Você tem alguma informação dele, velho? Eu fiquei curioso em Cara, saber porque chamou tanta atenção na época. eu não sei, realmente eu não. Acho que Renan deveria saber falar melhor sobre isso aí, Habib. Pergunta a Habib que ele Renan, deve mas saber cadê o falar. Renan, hein? Renan. Renan tá mascarado. Ele mudou muito, ele mudou muito, ele mudou muito. Ele fala quantos idiomas Ó, aí? Você lembra? ele tá falando 3 idiomas: Ah, janguês, você também janguês, fala? pernambuquês e às vezes Ah. sai um carioca. Ele fala carioca também. Ô, Rafa, eu lembro, eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu tenho uma boa memória, tá? Eu não sei se você vai lembrar. Do dia que a gente se enfrentou lá na Copa Dal Ponte. Era Dal Ponte, né? Lá, Ali? lá Minas no Gás, Sesc. Minas Gás. Era Lá no Minas Sesc. Gás, né? Não era Copa Minas Gás, não era isso? Não foi no Sesc o jogo? Foi no Sesc, isso. Sim, sim. Pronto, na sua equipe. Eu só lembro de tu e de Pequeno daquele time. Eu não lembro mais dos Renan outros tava também atletas. nesse time. Ah, Renan Renan tava? tava, né? É porque ele era o 10, a faixa Ah. e o colete. Ah, Ficava fora, ficava no banco. eu espero que não tenha Nesse levado time, ele. cara, nesse time aí, poucos eu acho que seguiram, acho que só Pequeno realmente. Eu tava olhando a foto hoje, acho que só Pequeno que seguiu, mas tinha Afonso, tinha Marconi, que era um canhoto muito habilidoso. Aham. Acho que não deu certo
por mais escolhas, mas era um cara de um talento fora do comum. Maurício, acho que o outro goleiro que tinha era Everton, que também passou pelos três. Acho que, não sei se ele passou pelos três, mas é um cara conhecido aqui no estado. Né? Goleiro Everton Abelhinha, ou era Besouro, alguma coisa assim. Marcelo, né? Aquele que o cabelo dele vinha daqui pra cá, enfim. Era um grupo bom, a gente conseguiu montar um grupo bom ali que sempre incomodava um pouco os grandes, né? Era um bom grupo. Ali eu assumo que eu fui mal pra caramba, velho. Mas eu também entrei numa fogueira, porque eu era goleiro reserva, era novo, né? Era Marcelo, né? Era Marcelo. Você lembra do Marcelo? Lembro. Marcelo, rapaz, é um cara que, um super amigo meu, conhecimento absurdo também de futsal. E é aí que eu quero chegar. É o seguinte, aquele time da gente, Rafael, ele era time de peladeiro, entendeu? Marcelo, ele juntou ali uns caras lá de Paulista que sabiam jogar, entendeu? E aí ele disse, olha, vamos montar um time aqui e disputar uma Copa muito conhecida em Pernambuco. É um campeonato que a gente pode participar, porque ele aceita times não federados, entendeu? E aí a Sim. gente tentou, né, treinar, tentou pelo menos adquirir um conhecimento, realmente alguns meninos lá que nunca tinham treinado realmente futsal, e aí a gente que acho que fez 3 treinos, eu não lembro, o Celo tentou, o Celo era goleiro da Joaquim Nabuco na época, e ele tentou passar o conhecimento dele, só que não deu para o time assimilar muito bem, porque pouco tempo de trabalho, entendeu? E para você ver como é difícil, não sei se você A concorda comigo diferença é que é grande. difícil, um cara aprender a fazer os movimentos, né, do futsal, você saber correr em quadra, né? Tem aquela coisa, aquele cara que sabe correr. Ah, fulaninho tá velho, mas fulaninho sabe correr, sabe os atalhos da quadra. Então foi muito difícil para a gente ali pegar qualquer dica ali de futsal. Porém, no campeonato, o time da gente foi até bem, apesar de ter saído na primeira fase, porque a gente enfrentou o Santa Cruz, que tinha um time bom, você vai lembrar. Acho que já o Chico era o treinador do Santa. A gente Ou empatou com o Maradona, eu acho que Santa, era Maradona. era Maradona. Pronto, a gente É, empatou com o Santa no Arruda. A gente empatou contra um time lá de Jaboatão também, lá no Santos Dumont, e o time era assim, mais ou menos o nível da gente, entendeu? O time também de pelada. Com todo respeito à equipe, se ela ainda existe. Tinha também a Faculdade Boa Viagem, que também estava nesse era uma grupo, equipe né? boa, assim, eu lembro. Rafa Exatamente. E Dias era assim, o goleiro, acho que Rafa Dias até entrou aqui na live também. Rafa Dias era o goleiro da FG na época. A FG tem um time bom também. pronto. Então, e assim, a gente empatou esses 3 jogos e aí perdeu para vocês, né? Vocês foram muito bem. E aí a minha pergunta é Não a fala seguinte. isso que vai ter gente que vai se incomodar porque eu ganhei um jogo. Olha, e aí eu quero te perguntar o seguinte: hoje em dia, numa situação dessa, você acha que um time de peladeiro ele consegue se sobressair num campeonato diante de uma equipe grande, como por exemplo tinha ali o Santa Cruz? Você acha que hoje em dia esse cara. Deixa eu mandar um abraço para o Laércio Júnior, que tá mandando aí um alô para mim. É um companheiro mora lá em Paraty, ele está sempre acompanhando o Infofutsal. E a minha pergunta é essa: você acha que um time de peladeiro hoje ele consegue um bom resultado diante de uma equipe que tem o conhecimento de futsal? Cara, isso eu não acredito. Eu não acredito porque a equipe que vem treinando, ela larga muito na frente, né? O jogo de futsal eu considero como se fosse um xadrez, um jogo de xadrez. Então tu tem que saber posicionar bem tuas peças para que tu consiga ter vantagens. A nossa equipe, por mais que ela fosse uma equipe bem treinada, ela era jovem. Então ela poderia sentir o peso de alguns jogos como realmente sentiu, né? No próprio jogo contra a FBV, que estava Rafa Dias e outros jogadores que já tinham passado no cenário do futsal, a gente sentiu bastante o jogo. Por vezes a gente estava na frente no placar, mas não conseguiu segurar, justamente pela imaturidade e não saber levar o jogo como eles sabiam levar. Então, respondendo a Aham. tua pergunta, pode existir de 10 partidas um jogo onde a equipe de Peladeiros consiga se sobressair, mas eu acho muito difícil uma equipe que não é treinada, não é comandada, que não possui o auxílio do treinador, né, principalmente no seu dia a dia, conseguir ganhar um jogo de uma equipe
que tenha esse comando técnico. Eu acho muito difícil. Entendi. Deixa eu só mandar um abraço aí pro Nato, que entrou agora, o Renato. O Renato é irmão do Marcelo, que a gente estava falando há pouco. Sim, sim. E eu já falei, Renato, um abraço para você, amigo. Já falei aí, citei o momento lá daquele campeonato que a gente participou, da Copa Minas Gás. E eu achei aqui nos arquivos do Infofutsal o técnico que eu estava falando. Foi do Campeonato Pernambucano Sub-20 em 2017. Tiago Feitosa, técnico de Cabrobró. Ele foi um dos destaques da competição e na enquete do Infofutsal ele ganhou como melhor treinador. Só que na da Federação Pernambucana, o vencedor foi o Renan, e aí o Renan entregou o troféu a ele. Foi uma cena realmente bem bonita. Deixa eu só lembrar aquela seleção. Quero saber de você se esse time conseguia fazer alguma ferida hoje em dia. Aquela seleção de 2017, ela tinha como fixo o Jonathan Ribeirão, venceu, que está no Passo Fundo, né? Isso. O Bruno Henrique, ala direito, que eu acho que está fora do Brasil. Isso. O Augustinho fazia gol pra caramba. Ele também, muito bom jogador. No início do ano, muito bom jogador. Pivô canhoto, diferente. Neto, goleiro. Na época estava no Náutico. Neto a gente dispensa comentários, né? E o ala esquerdo, ele trabalhou com você na CIF. Chuta aí quem é o ala esquerdo. Tava com você lá na CIF. Ala canhoto, que tava. Só tinha Thiago, mas ele não é canhoto. Ele não é canhoto, mas na eleição da gente ele ganhou como ala esquerdo. Ah, tá, porque ele não é canhoto, né? Vocês montaram uma seleção juntamente com o Renan. Foi Renan quando foi para a seleção brasileira, ele tem uma história que levava a posição, né? Não sei se tu sabe dessa. E aí ele levou o Marcelo Boladão como ala canhoto. Pergunta ele se ele faria isso novamente. É muito difícil, cara. O cara precisa, principalmente no alto nível, assim, se tu tiveres a condição de ter dois canhotos, é de suma importância, porque realmente faz falta durante o jogo, né? E ele levou o Marcelo como canhoto, perdeu um canhoto no jogo. Entendi. Pode concluir aí. Não, então, eu sei, tu perguntou sobre essa equipe, né? A equipe que, se tu for olhar, o quarteto de jogadores de linha. O Thiago estava comigo ano passado, né? Infelizmente ele teve uma lesão, mas vinha muito bem. Inclusive, com sondagens de equipes grandes do cenário nacional. Bruno, que está fora do país, dispensa comentários. Após isso também ele passou lá na ZIF. Né? Augustinho, que já faz um tempo que está no Paraná, acho que justamente depois dessa competição, cada vez mais vem se firmando no futsal do Paraná, que para mim é o futsal mais forte do futsal, onde você tem um grande número de equipes na Liga Nacional, onde você tem uma série prata que faz inveja a qualquer série ouro, ou Liga 1, ou campeonatos estaduais. Né? E tem o Ribeirão, que fez um ano excelente ano passado no Passo Fundo. Caiu já nas graças da torcida, é peça fundamental no esquema do treinador. Então são atletas de altíssimo nível. E Neto, que dispensa comentários, que já faz tempo que vem sendo o melhor goleiro do estado, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas, o melhor goleiro aqui de Pernambuco dentro dessa competição. Verdade. Ô Rafael, inclusive o Renato tá mandando uma pergunta aí, tá perguntando para você qual foi o melhor jogador que você já treinou. Já treinou o Renan? Não, nunca tive a honra de treinar esse cara, que ele era muito bom. Ele é tão bom que ele virou treinador. Então, nunca tive essa honra de treiná-lo, não. Ele já me treinou, se eu não me engano. Na época ele já estava tentando fazer essa... migrar, né, de atleta para comissão, para treinador. Acho que ele chegou a me treinar. Mas, caramba, melhor jogador, assim, que eu já treinei... É difícil falar de um jogador. Eu acho que eu trabalhei com conjuntos que foram muito bons e que foram muito importantes para a minha equipe. Né? Falando agora desse ano, não vou falar desse ano, não treinei nenhuma equipe esse ano, né? Fui para uma competição no Extra, no Rio Grande do Norte. Vou falar quem para mim foi decisivo e que realmente terminou levando lá o título de melhor jogador, que foi o Wanderson, né?
Então, Cara, velho, o Wanderson joga pra vou dar isso caramba, velho. esse de melhor jogador para ele, mas dos que eu treinei, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante o ano, eu acho que foi muito mais o grupo do que somente um jogador. Eu acho que, principalmente no futsal, se você não tiver um conjunto bastante sólido, dificilmente você vai conseguir as vitórias, né? Aham. O Wanderson é cara, gente boa pra caramba, né? Todo mundo fala bem dele, né? É um guerreiro Não, dentro de é quadra. assim, na verdade, aquele grupo que a gente tava agora no começo do ano era um grupo muito bom. Tu tinha Romarinho, tu tinha G, Migulho, o próprio Migulho que tá interagindo aí também. Cara, é difícil comentar um jogador, né? Acho que se tu Aham. termina comentando um, tu esquece de vários outros. Tu termina sendo injusto. O Filgueira Fonte tá mandando aí um Esse grande aí, Rafael. esse aí é um amigo lá que a gente fez, né? Lambão já mandando aí. Filgueira é um dos diretores de uma das equipes lá do Campeonato de Blocos, da equipe do Aham. Largados. Um Sim. abraço, Filgueira. Já mandou aí Era rival. um babão, né? Ô, Rafael, me fala uma coisa, cara. Aproveitando aí, olha, ó, antes de mais nada, chefe Júlio Pequeno, quem foi o melhor jogador da história do futsal pernambucano? Aí eu deixo contigo aí. Mano, Manuel Tobias passou por aqui, né? Então melhor deixar esse título aí com ele do que Eu acho que entrar aí numa tá, polêmica maior aí. Deixa na mão dele, tá bom. tá muito bem entregue. Ô, Rafael, aproveitando aí que a gente falou também um pouquinho de atualidade, cara, a Liga do Paraná é muito melhor que a Liga Gaúcha, ou é a de Santa Catarina, ou é o Campeonato Paulista, enfim. O que é que você sabe aí desses campeonatos? E você que teve um contato com a Liga Gaúcha, né? Qual é o melhor campeonato de futsal do Brasil? Então, como falei anteriormente, eu acredito que o futsal do Paraná largue na frente dos demais, né? O futsal do Rio Grande do Sul é o mais tradicional, é aquele que todo mundo quando fala já remete a grandes equipes. Realmente, em outrora, deve ter passado grandes equipes com grandes investimentos. Lá no passado, das equipes que eu pude enfrentar, a gente contava deles, as equipes que tinham grande investimento, né? Então, era Barbosa e Atlântico, né, com seus grandes investimentos, que eram equipes de Liga Nacional, então normal que tivesse grandes elencos. Aí você tinha Passo Fundo, que tinha acabado de subir da Liga 2, né, mas era uma equipe que tinha um poderio financeiro muito bom em Marau. Fora essas duas equipes que eu considerava um pouco de um patamar um pouco mais acima, as outras eram com investimento bem abaixo, mas que não deixava de ser maior do que o do nosso estado, né? Então eram equipes que a gente sabia que poderia brigar. E o Guarani de Espumoso, que terminou sendo o meu calo e que foi a equipe que chegou à final, que era muito mais o conjunto e o trabalho do treinador do Vandré do que propriamente o investimento. O investimento não era tão grande, não se comparava ao do Passo Fundo e de outras equipes que a gente considera mediana, mas que conseguiu chegar. E aí eu destaco o Paraná, eu acredito que do Rio Grande do Sul ainda está à frente do de Santa Catarina também. Destacaria São Paulo e Rio Grande do Sul como brigando ali pela segunda posição. Eu destaco o Paraná porque a quantidade de equipes que a gente vê na Liga Nacional é muito grande. E a gente sabe que no contato com outros treinadores, com supervisores e diretores, Deu uma queda aí na conexão. O Rafael estava falando aí que ele acha que o futsal lá do Paraná é que tem a melhor liga, né? Que é a mais organizada e que o investimento também lá é altíssimo. Inclusive é engraçado como, por exemplo, o Sport TV, ele não jogos, acho que já estava na hora também de pensar numa Liga Paranaense. Estou com transmissão também do Sport TV e não só a Liga Nacional. Estou esperando aí o Rafael voltar, esperando ele se reconectar, entendeu? Agradecendo aí a todo mundo que está participando da nossa live. O Rafael já mandou um convite aqui, ele vai voltar agora. Mandando um abraço aí para todo mundo que está participando da nossa live aqui do Info Futsal com o técnico Rafael Melo, atualmente no Cometa da cidade de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Rafael, você está de volta? Então, cara, conte aí de volta. o teu Então, sobre a Liga eu não sei onde eu parei, mas
eu estava falando que para mim, São Paulo, para mim, brigam pela segunda colocação, né? De nível, de qualidade da competição. E o Paraná, para mim, é o que fica disparadamente à frente, porque se você pegar a segunda divisão do Paraná e colocar até nessa primeira divisão dos estados, tanto do Rio Grande do Sul quanto de São Paulo, você vai ter as equipes do Paraná brigando de igual para igual, até fazendo frente para algumas equipes da primeira divisão desses estados. Então, você pega ali equipes como Mariópolis, São Miguel, que são até equipes que têm pernambucanas, né? Então, a gente vê que tem bons investimentos, né? São Miguel é uma equipe tradicionalíssima no futsal paranaense e está na Série Prata do Paraná. Então, a gente vê que é um campeonato nivelado para cima, né? À medida do que a gente tem aqui no nosso país. Aproveitar e mandar um abraço para Marquinho aí, que ele disse que não ia nem poder dar uma olhada aqui na live, mas deve ter dado uma fugida aí e tá dando uma moral aí pra gente. O perfil AD Futuro 2018 tá perguntando se para É isso mesmo, é Marquinho. Isso é um projeto, até aproveitando o teu espaço aí, é um projeto social que Marquinhos tem desenvolvido lá na comunidade de Santo Amaro. Muito bom, né? Promovendo o futsal, promovendo o esporte para a criançada lá. Então, quem puder dar uma ajuda aí para o ADE Futuro, vai ser sempre bem-vindo. Marquinho, que é um cara muito sério, né? Quem conhece ele dentro do futsal, sabe da seriedade do trabalho que ele faz, sempre com muita qualidade e excelência. Então, aproveitar, mandar um abraço e pedir para quem puder ajudar a seguir, quem puder também ajudar de alguma outra forma esse projeto grandioso aí que Marquinho já começou faz um tempo. Vai ser de grande importância. Deixa eu mandar um abraço para o Ibson Baixinho, técnico do Náutico. Cara que tem muita história no futsal pernambucano. Grande treinador. É um grande treinador. Muita. Pode fazer uma live com ele, que aí tem muita história para contar. E é muita resenha. Nunca trabalhei com ele, nem nunca fui atleta dele, mas os atletas que passaram por ele e depois tive a oportunidade de pegar esses atletas depois, sempre falam muito bem do Baixinho e das histórias, né? Tem muita história. FUTPE também entrou, um abraço para o FUTPE. Baixinho, que eu fiz uma entrevista com o Baixinho naquele meu projeto lá dos super técnicos do futsal pernambucano. Quando eu estava começando lá, ainda estava meio tímido com as câmeras, né? Estou me acostumando mais agora, que estou trabalhando também no programa da TV Jornal. Você agora é do carro, né? Carro arretado, todos. Carro arretado. Na TV Jornal, de vez em quando eu apareço, minha latinha bem conservada, por sinal. E agora estou mais acostumado com as câmeras, mas tem uma entrevista lá muito boa com o Baixinho, ele contando a história dele como jogador e também a paixão pelo Náutico, né? Baixinho, que é o Rogério Ceni, né, do Náutico, cara que tem uma identificação. Pois é, quando se fala do Náutico, se lembra de Baixinho, quando se fala do Santos, se lembra dele. Eles são treinadores aí que têm uma grande história e uma identificação muito grande com seus clubes. E tem muito para acrescentar também para a gente. Né? São caras que eu tenho também como referência aqui dentro do estado. Além de vitoriosos, também conseguem formar bons atletas. É isso aí. Ô, Rafael, cara, me fala aí o seguinte. Aqui dentro de Pernambuco, o que é que você conquistou? Sei que você treinou o Sesc e treinou também a equipe do esporte. Né? O que é que você conquistou que fez o levar até o Rio Grande do Sul, no momento em que os técnicos pernambucanos estão saindo mais, né? A gente tinha essa dificuldade. Eu lembro que eu entrevistei o Renan, e eu fui até um dos caras que ajudou o Renan a sair de Pernambuco, né? E o Renan tá me devendo até hoje, eu espero. Ele não pode chegar nele, que ele agora é shake. Pode chegar. Pode dizer que não falta mais energia aqui no nosso bairro. Ele não deixa mais faltar. Pois é. Então, me fala aí como é que foi a sua história no futsal e que lhe levou aí para treinar uma grande equipe do Rio Grande do Sul, rapaz. Cara, eu acho que foi muito mais, como você falou, o Renan ter saído e aberto as portas, né, do nosso estado também. E não só do estado, como da nossa região, porque a região Nordeste é muito forte no futsal. Sempre tem feito grandes atletas. E se tem feito grandes atletas, algum trabalho vem sendo realizado aqui.
No Sesc, sempre, eu acho que o nosso maior título no Sesc não era ganhar títulos, né, por incrível que pareça, assim, mas era formar jogadores. Isso aí, Henrique sempre deixou bem claro, o Henrique juntamente com o Marquinhos, e eu acredito que nós conseguimos sim formar bons jogadores e jogadores que ajudaram até outras equipes também depois a ganhar Aham. títulos. Não lembro agora qual foi o ano, mas teve uma equipe de Renan, que acho que foi até a primeira equipe de Renan a ganhar um pernambucano, né, que fazia tempo que ele tentava, já estava no esporte e não conseguia, que foi uma base toda do Sesc para lá e aí ele se sagrou campeão. Então, automaticamente a gente também do outro lado se sente campeão, porque a gente vê atletas que passaram uma boa base ali no Sesc e depois posteriormente para um clube de camisa ser campeão, a gente vê que o trabalho tem sido bem feito. No Sesc, eu acredito que a gente ganhou uma Copa do Nordeste, que foi uma competição lá no interior, nem lembro mais qual Eu acho que foi a foi cidade. Custódia. Foi isso Tá vendo? aí, Minha foi isso aí, memória foi é isso boa. aí. A gente foi Minha bater, memória é boa. a gente foi bater lá, né, para uma competição que era tida como a Copa Isso. Nordeste, mas a gente viu que a estrutura que ofereceu não era bem isso, mas assim, não deixa de ser um título. Dos que eu lembro, esse e uma Copa, não sei se foi uma Copa Verão, alguma coisa assim que a gente ganhou também. Posteriormente, eu passei muito tempo no Sesc, Aham. passei muito tempo lá no Sesc, e a minha passagem pelo esporte que foi muito rápida. A princípio, na verdade, eu ia para o Náutico, né, estava praticamente tudo acertado, inclusive já tinha começado os treinamentos. Acho que chegou a dar 2 semanas de treino, e eu recebi uma ligação de Neto e a gente, tipo, até, acho que pouca gente sabe disso, eu até neguei primeiramente a Oi, proposta, não tinha dado, conectando. eu tinha dado a Rafael, vai sair de novo. Aí, Aí, tá ah, bem? tá Tranquilo tranquilo. agora? Falando, Então, a internet. E é porque a internet no Jango é boa, viu? o Sheik mandou trazer do quarto para cá essa internet. Então foi a falsa, meu. Continua. Enfim, e aí a minha passagem pelo Náutico, acho que eu nem considero tanto uma passagem pelo Náutico, foi muito rápido, eu até a princípio eu neguei, né, pouca gente sabe disso, mas eu não queria ir, até falei para a Neto que não, e depois eu voltei atrás e, enfim. E a passagem pelo esporte foi muito rápido, mas eu acho que o trabalho que aí a gente conseguiu desenvolver em conjunto, né, com toda a comissão, claro. Cheguei lá no esporte, já tinha toda uma comissão preparada e toda uma equipe montada, uma equipe técnica que me deu todo o suporte para ser bem recebido e conseguir desenvolver também o meu trabalho, né? A forma de pensar também o jogo também era muito parecida, né? O que ajudou bastante. Aí a gente conseguiu ser campeão do Sub-13 e do Sub-20 no mesmo dia. Só faltou o Neto na final do 17 ganhar também, para a gente fazer como se fosse ali uma tríplice coroa, todos no mesmo dia. Um molde que a Federação Pernambucana vem desenvolvendo, né? Tentando fazer com que as finais sejam no mesmo dia para justamente a questão do público aumentar. Acho que foi uma sacada interessante do presidente para que a gente conseguisse ter um maior público nos jogos. Então eu acredito que foi uma sequência do trabalho, né? E a abertura de porta que Renan ofereceu também foi muito grande. E aí também Pepe, né? Que é o empresário da New Futsal, Sim. né? Que já está no mercado há um tempo, então tem muita moral e credibilidade. Foi quando surgiu com essa proposta e apareceu, conversou com o Neto fez a indicação. Eu acho que é uma sequência de trabalho, né? Não foi nem só a questão dos títulos. Os títulos que eu tenho em Pernambuco são de expressão em relação a ter pernambucano, foi muito Uhum. rápido, mas acredito que eu não tenho tantos títulos quanto outros treinadores. Eu acho que é muito mais pela sequência do trabalho do que propriamente pelos títulos. Entendi. Até porque você trabalhar a categoria de base, isso são técnicos de futsal e futebol que falam isso. O mais importante é você formar o atleta e também formar um cidadão, né? Não é só você conquistar o título. Por isso que tem equipe que entra, por exemplo, na Copa São Paulo de futebol júnior, e a gente está falando de futebol, e quando o técnico fala que o importante não é só o título, aí todo mundo estranha, né? Todo mundo acha, esse cara tá falando aí para diminuir o peso da pressão, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que tá entrando. Rafael, sua conexão aí, como é que tá? Tá tudo beleza? Tá tranquilo, tá Acho tranquilo. que
Deixa eu mandar um abraço aqui. Tá tranquilo. Matheus Futsal, Israel Futsal. Tá de boa? Tá tranquilo. Beleza. Como eu falei aqui, Matheus Futsal, Israel Futsal também entrou. Professor Franklin Silva, meu amigo, grande Franklin, um abraço. Também técnico aí da nova geração. E temos aí um experiente, o Rogério Paraíso, rapaz. O Rogério também é um dos principais treinadores de Pernambuco. Inclusive tem... E vitorioso, né? Exatamente. E tem entrevista com o Rogério lá no YouTube do Infofutsal, quem quiser conferir. Uma entrevista que a gente fez aí, acho que há uns 3 anos. E mandar um abraço também para o meu amigo Alexandre. Tá falando aqui, já está falando que não deve, né? Tá falando de uma pessoa importante, mas eu não vou citar agora. É traíra, amigo traíra, tu sabe, né? Tu também tem, né, amigo traíra. Sabe como é. Um monte. Pronto. Então você já sabe mais ou menos como é. Rafael Melo, você é um cara que gosta de jogadas ensaiadas? Cara, eu acho que são importantes, e principalmente falando de bola parada, né? Tem definido muitos jogos. Então, definiu muito jogo para mim ano passado e vem definindo durante muito tempo já. Então, eu acredito que bola parada é um ponto forte que temos do jogo, né? Então, eu acredito que, se bem trabalhado, deixando bem claro também, né? Se bem trabalhado, a gente consegue ter muitos resultados a partir das bolas paradas e jogadas ensaiadas. Eu lembro de alguns gols de falta. Eu lembro de um, rapaz, esse é um pouquinho antigo, né? Como eu disse, a minha memória é boa. Acho que foi da equipe do Crona, quando o Bateria jogava lá. É um gol de falta que eles fazem, cara, é espetacular. E eu lembro também aquele gol do Carlos Barbosa, que chamou a atenção, que repercutiu no mundo inteiro, que é um gol que eu não lembro quem é o cara, que ele finge que vai chutar. Que ele chuta o vento e dá o passo com a perna esquerda. Eu não sei quem, eu não lembro quem era o... Cara, se tu conversar isso com o Neto, assim, da minha convivência, assim, que eu sei que vai lembrar de tudo, assim, né? Tu vai falar de um jogo de 1945, ele não era nascido, mas ele lembra de todo mundo, ele lembra dos atletas, ele lembra como o cara pisava na bola. Isso aí já não é muito da minha qualidade, não. Termina jogo meu, se eu não for analisar rápido, assim, de novo, pelo menos umas 2, 3 vezes, eu não lembro muito do jogo. Tenho essa dificuldade. Não tenho uma memória muito boa. O Arthur tá mandando um abraço aqui para você, grande Rafa. Arthur, é porque esse nome aí, mas eu acho que é Arthur que estava comigo, que trabalha no esporte, que estava comigo no curso lá no Rio. Um abraço, Arthur. E como eu estava falando de jogada ensaiada, essa foi uma jogada que me chamou muita atenção, mas aqui em Pernambuco, não sei se ele é o rei das jogadas ensaiadas, mas ele, olha só quem entra aí. Mando Dantas, tá mandando aí um abraço para você, meu eterno professor. Amanda, tu acredita que eu fui treinador de futsal feminino? Foi, rapaz? Como é que foi aí? Foi na escola lá. Na escola que eu trabalhava. Na escola eu era treinador do Sub-2, né? O menino saía do braço da mãe a jogar comigo, até a turma maiorzinha. E aí teve um ano lá que as meninas gostavam. Eu era também o professor de educação física da escola. E aí teve um ano que as meninas gostavam de jogar. Eu disse, vamos tentar montar um time para jogar. A gente só teve esse ano lá na escola, mas foi uma experiência bacana, né? Porque as meninas, por mais que tivessem muita dificuldade da parte técnica, mas a vontade delas de jogar era muito boa. E do treino também, de tentar entender, de tentar aprender. A Amanda era goleira do time lá. Tomava bolada direto lá, mas foi uma experiência bacana que eu tive também dentro do futsal. Deixa eu mandar um abraço para minha namorada, Jéssica. Beijo, meu amor. Continuando aqui a nossa live. Tá romântico, né? Pois é. Tem que fazer a média com a patroa, né? Ô, Rafael, e como eu estava falando, o rei da bola parada, eu não sei se é o seu amigo, nosso amigo Renan, mas uma coisa que me chamava muita atenção quando eu estava cobrindo futsal com mais frequência ali na quadra, eram as jogadas do Renan, era impressionante. E assim, a maioria dava certo, rapaz. Tem uma que ele faz, acho que é contra o Ipiranga. Ipiranga lá a máquina de costura da terra lá de Santa Cruz do Capibaribe. E eu acho que é contra o Ipiranga que ele faz um golaço de falta. Eu não lembro exatamente.
E aí eu pergunto a ele, né, tirando onda, né, Renan, qual é o segredo? E aí ele fala, é treinamento, treinamento. E eu pergunto uma coisa a você, é o seguinte, tem que ter paciência também para você trabalhar jogadas ensaiadas, você tem que conversar muito com os atletas, porque é aquela coisa, né, na insistência, para que o cara pegue, assimile o que você está querendo e a jogada dê certo. Tem que ter muita paciência. Então, eu não sei se Renan é o rei, mas eu gosto muito de Elias. Eu acho que Renan também, por ter passado com Elias ali, aprendeu bastante. Eu acho que Elias é um dos caras que tem muita bolinha parada, é um cara que eu sempre gostei muito de olhar as equipes dele na bola parada. Então, para mim, uma das referências que eu tenho aqui em relação à bola parada é Elias. Eu estava até conversando com ele faz umas 2 semanas, justamente sobre uma bola parada que ele fazia, que ele utilizava muito índio. E saía muito gol. E eu tomava gol de Elias, né? E Índio, por estar na minha equipe agora, eu até aproveitei para conversar com ele, pegar uma bolinha até de escanteio. É chato de treinar, né? Porque geralmente, para o goleiro, tá tomando bolada sem oposição, né? Porque geralmente se treina a bola parada para que os atletas consigam pegar o entendimento da movimentação sem oposição. Se os treinadores, essa é a minha forma de trabalhar. Se tem outros treinadores que já colocam oposição, eu prefiro fazer sem oposição para que os atletas peguem todas as movimentações, descubram novas variações, e aí o goleiro tá tomando bolado o tempo todo, é muito chato para o goleiro. Para os atletas também, às vezes, passa a ser maçante, você passar um certo tempo, dando um passe, vamos dizer, de uma bola de voleio no escanteio, você tá dando passe cavado, para o cara tá acertando o voleio, é chato, fica sendo chato. Então, você tem que criar também, o treinador tem que criar algumas ferramentas para que torne o treino mais dinâmico e interessante para os atletas. E depois mostrar que a importância da bola parada, o quanto define os jogos e mostrar a eficiência das bolas paradas que tu está trazendo para a equipe. Porque se tu também quiser montar uma jogada que tenha 5, 3, 20 milhões de movimentações e não está dando um rendimento, os atletas automaticamente não vão estar querendo fazer aquelas movimentações e estar correndo de um lado para outro sem tanta eficiência. Lembro que num jogo que eu tive ano passado, a gente estava perdendo por 2 ou foi 3-0 e eu pedi para que os meninos fizessem, foi 2-0, aí contra o Espumoso fora de casa. Eu pedi para que os meninos fizessem uma jogada muito simples de lateral. A gente fez e saiu o gol. Eu lembro que eles olharam para o banco, era o segundo jogo, nosso segundo jogo de competição, ano passado, e automaticamente quando saiu o gol, eles olham para mim como quem diz, caramba, deu certo. O que ele está pedindo dá certo, então vamos continuar fazendo. Então é muito importante isso também, né? Ver a eficiência dessas bolas paradas para que o atleta consiga ter essa coisa de acreditar no que o treinador está falando. Certo. Deixa eu mandar um abraço para quem entrou aí agora, o Everton. Everton, que é jogador pernambucano, uma das grandes... Tá fora do país, né? Pernambucano, isso. Tá lá no Cazaquistão, O Everton. Tá no Cazaquistão. E deixa eu mandar um abraço também para Maria Lourdes, dizendo saudade dos jogos. E também para Shirley. Shirley que entrou agora, nossa amiga. Beijo, Shirley. Grande Shirley, conhece também, né? Já mandou aí o Conheço. Henrique. O pessoal confunde muito. Tem história, né? O pessoal confunde muito na rua, Henrique Juliano confunde muito. Pô, não sei se Rodrigo tá aí. Rodrigo é que sabe dessa história, né? Rodrigo é que sabe dessa história. Eu prefiro não falar, mas Rodrigo diz aí que é minha segurança. Ai, meu Deus, essa é boa do Henrique Juliano, essa é boa. Ô, Rafael, eu também queria falar com você, cara, o seguinte, qualidade individual, a gente já tocou no assunto, né, já falou de jogadas ensaiadas e tal, e o futsal brasileiro, cara, o que é que você acha aí, no tempo da gente, acho que é 1 hora de live, né, que o Instagram permite, e acho que daqui a pouco chega no final, mas rapidamente, o que é que você acha aí do futsal brasileiro? O Mundial que agora ficou para 2021, você acha que o Brasil vai ser campeão ou vai ser muito difícil também? Um beijo para a Thalita, que acabou de entrar e ela me prometeu que ia entrar e está entrando no final, mas tudo bem, Thalita. Melhor entrar do que Thalita, não, né? Thalita é fã de Thaís, certo? Mas vamos continuar.
Me fale aí, você acha que o Brasil é favorito ao Mundial? Então, o Brasil é uma das equipes favoritas, né? Uma das seleções favoritas. Mas hoje a gente vê o quanto o futsal tem evoluído, principalmente em outros países. E a gente vê países despontando e aparecendo também como fortes candidatos. Antes a gente praticamente não via o Irã como uma potência e acabou tirando o Brasil lá naquela Copa do Mundo, onde foi a despedida do Falcão. Mas a gente sabe que o Brasil vai ser sempre uma das equipes uma das seleções, né, que vai ser favoritas dentro da modalidade, tanto do futsal como do futebol. Só que hoje a gente vê que as equipes que têm treinado, que têm tentado, que têm buscado evoluir, que têm investido também em tempo, né, porque a gente vê que a seleção brasileira dificilmente treina junto, né, então tem essa dificuldade também. Mas porque a gente vê as outras seleções aparecendo e despontando também pela qualidade. A Argentina faz já um tempo que tem uma base sólida, que vem treinando junto e isso deu resultado para eles, né? Mas eu não acredito que ele é o principal favorito, mas está entre os favoritos. Se vai ganhar ou não, espero e torço para que ganhe, né? Porque tem Marquinhos Xavier lá, um grande treinador, que tem buscado fazer um grande trabalho, até abriu mão agora de estar à frente da CBF para se dedicar única e exclusivamente para a seleção. Isso. Então a gente espera que tudo isso dê certo para que o futsal brasileiro volte a aparecer como o principal futsal do Mundial. Mas falando agora dos nossos campeonatos, eu acho que a Liga Nacional é a liga mais disputada do mundo, né? A gente tem a liga mais disputada do mundo. Dificilmente tu vai apontar duas ou três equipes como favorita, como a gente vê lá na Espanha, né? É Barcelona, o Pouso e Inter Movistar. E aqui, se você for até olhar para o ano passado, você não colocaria, eu particularmente, não coloquei a equipe do Pato como uma das favoritas a ganhar o título da Liga Nacional. E aí, de repente, a equipe do Pato vai desbancando os favoritos, aparece na final e ganha convencendo, né? Não foi aquela coisa de, não, foi um achado. Não, a equipe do Pato realmente ganhou convencendo. Então, isso mostra a qualidade que nós temos ainda de jogadores. Eu acho que precisamos melhorar um pouco mais a questão da nossa organização, da nossa estrutura e o que nós oferecemos para nossos atletas, né? Uma coisa que eu tenho debatido muito, e eu vou puxar agora para o nosso cenário estadual, é que temos poucas equipes no futsal adulto. Então, qual a referência que o menino vai ter lá atrás, né, quando ele ainda é, sei lá, sub-13, sub-15, qual a referência que ele vai ter para ser jogador de futsal? Agora você vê que eles têm muita referência no futebol de campo. Então acabamos perdendo muitos jogadores. Eu lembro que quando eu era atleta, quando eu comecei sub-13, eu gostava de ver os jogos do adulto do esporte, né, que eu jogava no esporte na época. Então eu acho que falta um pouco mais disso, né? Nos outros estados eu já vejo que o futsal, no caso o Rio Grande do Sul, Paraná, que são mais fortes, eu acho que falta um pouco mais, o contrário, de um pouco mais de investimento na base e de formar o jogador para médio e longo prazo, né? Essas equipes têm pegado muito jogador pronto. Qual o jogador que tu vê do Pato que foi da base do Pato? Qual o jogador da CBF? A CBF é uma das equipes ainda que tem investimento, mas dificilmente tu vê jogador formado da CBF, CBF, né? Um exemplo muito grande que a gente tem aí é o Corinthians, mas são pouquíssimas equipes que formam o jogador. Então, eu acho que em alguns estados a gente peca por não ter a categoria adulto como uma estrutura e condição que faça com que o menino queira ser jogador, e em outros, por não dar força à base para que, consequentemente, ele chegue na categoria adulta como um jogador daquela equipe. Eu acho que no Nordeste só o Ceará, né, cara, que tem um investimento alto. Confesso a você que desconheço. Eu sei que antigamente, há um tempo atrás, tinha uma Moita Bonita de Sergipe, né? Eu não sei como é que tá agora. Sergipe deu uma queda, né? Mas Sergipe já foi um estado onde apareceu com um bom investimento. Hoje, realmente, dentro do Nordeste, eu acho que o Ceará está à frente dos outros estados. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda fica muito atrás dos estados do sul, né? Do sul do país. Rafa, tá aqui na contagem regressiva, cara, faltando 13 segundos. Um abraço, a live foi muito boa. A galera que não acompanhou vai poder acompanhar. Meu amigo, um abraço para você e se cuide aí, tá? Um abraço para você.